Seja disciplinado para vencer o pecado. A Bíblia não contém nenhum versículo falando diretamente sobre a prática do fumo. Sabe por quê? Porque a Bíblia só fala diretamente dos problemas que eram mais comuns na época, e o tabagismo não era um problema daquelas gerações. Da mesma forma, hoje nós possuímos alguns problemas na nossa geração que não se tem nenhum versículo que vai citar muito diretamente a respeito deles. Eu estou falando sobre péssimos hábitos como dormir mal, consumo de alimentos industrializados, uso desenfreado das telas, ou seja, computadores, televisores, tablets e celulares, se movimentar pouco, o que nos leva ao sedentarismo, e muitos outros maus hábitos que são comuns na nossa geração. Você sabia que esse tipo de comportamento te leva ao pecado? Sabe por quê? Porque o mesmo corpo que precisa ser santo, precisa ser disciplinado. Bons hábitos nos levam à obediência, maus hábitos nos levam ao pecado. Eu tenho outro vídeo onde eu falo mais sobre os hábitos que nos levam ao pecado. Cito 3 nele. Clique no link abaixo e descubra 3 hábitos que te levam ao pecado. O perigo dos maus hábitos. Estudos mostram que pessoas com péssimos hábitos tendem a procrastinar, ser preguiçosas, ser iracundas, ser acometidas de doenças e possuem muita dificuldade de superar seus vícios. Será que essas são características de verdadeiros cristãos? Óbvio que não, mas infelizmente nós vemos cristãos que se encontram nessa situação. Se você quiser realmente vencer seus pecados, você precisa de bons hábitos, você precisa ser disciplinado. Esta é uma das principais características de quem vence o pecado. Isso fará com que seu corpo responda melhor ao comando da sua mente. Vai te ajudar a correr da tentação, por exemplo, pois quando Paulo fala para fugir dos desejos da nossa juventude, em 2 Timóteo 2, verso 22, não é um ensinamento espiritual misterioso que ele está falando. Não, ele fala de correr mesmo, andar rápido, se afastar. É literalmente fugir, pois sabemos que a nossa carne é fraca. Mas como isso será possível com um corpo que não responde bem ao comando da nossa mente? Como vamos correr se somos tão preguiçosos? E como não seremos pessoas iradas, estressadas, nervosas e vingativas se temos péssimos hábitos que nos fazem dormir mal durante a noite e uma noite de sono mal dormida nos deixa mal-humorados no dia seguinte? Entenda que seu corpo precisa obedecer sua mente. Isso é domínio próprio. Faça como o apóstolo Paulo, que disse: antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. 1 Coríntios 9, verso 27. Tá bom, Fernando, mas como eu faço para obter disciplina para ser santo? Eu vou passar agora 3 lições básicas para ser mais disciplinado e com isso obter vantagem sobre qualquer tentação e pecado. Primeiro, abandone o sedentarismo. Uma pessoa sedentária costuma ser relaxada e preguiçosa. Geralmente os cristãos, assim, costumam fazer piadas a respeito de si, com relação à sua preguiça. Ainda que sejam brincadeiras, é claro que tais brincadeiras falam a respeito de algo que eles realmente vivem, mas não dão a devida importância. Amigo, se você quiser ser alguém disciplinado, precisa abandonar esse estilo de vida. Sua vida não pode ser mais resumida em horas desperdiçadas no celular, horas desperdiçadas com jogos eletrônicos, enrolação para levantar da cama na hora de acordar, moleza e preguiça durante o dia. Sua vida precisa ser algo mais parecido com horas bem gastas com atividades produtivas, horas bem gastas com trabalho na empresa ou em projetos pessoais, evitar lugares que te deixam muito relaxado, como a cama ao acordar ou o sofá da sala, e praticar exercícios físicos. Esse tipo de rotina vai contribuir para que seja mais disciplinado para qualquer outra atividade. 2. Caminhe com disciplinados. No livro do profeta Daniel, aprendemos que ele e seus amigos tinham uma vida de oração e fidelidade a Deus. A verdade é que muitos de nós não temos disciplina para nada, porque quem está do nosso lado está pior do que a gente. Tendemos a nos comparar com essas pessoas e nos sentimos bem com isso. Meu amigo, teu padrão de vida não é um molenga que anda com você. É Jesus Cristo. É Ele que você deve imitar. Apesar disso, é sempre bom, claro, ter alguém o mais parecido possível com Ele, com Cristo, perto da gente, para que, ao observarmos os resultados da vida dessa pessoa, nós tenhamos a tendência de melhorar a nós mesmos também. Por isso, procure andar com pessoas disciplinadas, para que você seja assim também. Se não tem amigos assim, peça a Deus em oração e com fé. Pois se continuar a caminhar com gente relaxada, você acabará da mesma forma. Como está escrito, o que anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Provérbios 13, verso 20. 3. Tenha paciência. Não espere que você rapidamente será uma pessoa super disciplinada. Nem de longe isso vai acontecer. Você se tornará disciplinado pouco a pouco. Precisa ter paciência. Resumidamente, aconteceu assim comigo. Não gostava de ler a Bíblia, mas pouco a pouco, e mesmo sem vontade, eu ia lendo até que conseguia a média de 3 capítulos por dia.
há mais de 10 anos atrás. Minha vida de oração era bem ruim também. Acredito que eu pensava algo como: se eu conseguir ler a Bíblia, então consigo orar também. E assim foi. Do mesmo modo, foi assim com a leitura de outros livros, jejum, exercícios físicos, e hoje tenho disciplina até para meditação e memorização bíblica. Pouco a pouco, você vai conseguindo e descobrindo que é capaz, e quando menos esperar, você finalmente terá uma mente que realmente manda no seu corpo, o que vai contribuir muito e diretamente na sua santificação. Eu falo por experiência própria. A mesma época que mais obedeci a Deus foi a época que eu era mais disciplinado. Tudo o que eu precisava fazer, eu ia lá e fazia. E quando eu precisava correr da tentação, eu ia lá e corria. Simples assim. A disciplina de Davi. Por conta do fato de Davi ter sido muito trabalhador, nós sabemos que ele era uma pessoa disciplinada. Ele até mesmo venceu um leão e um urso para proteger as ovelhas de seu pai, quando estava pastoreando, em 1 Samuel 17, 34 a 36. Também sabe-se que Davi não procrastinava, pois a marca de um procrastinador é fugir dos problemas. Davi corria atrás dos problemas. Ninguém o chamou para derrubar Golias. Nem o próprio Deus o convocou a isso. Ele foi atrás de Golias por conta própria, inclusive na batalha mesmo, ele foi para cima do gigante. 1 Samuel 17:48. Meu amigo, se você for uma pessoa preguiçosa, indisciplinada, como vai vencer seu vício e seus pecados? Como vencerá o seu pecado se você não tem força nem para sair do lugar? Sejamos disciplinados como o rei Davi, porque só assim faremos parte do exército de Cristo, que luta contra o pecado e o vence. Inclusive, se você estiver preso em um vício, eu tenho um artigo no meu blog que fala sobre como ser liberto pela palavra de Deus. Vou deixar no link abaixo para você dar uma olhada depois. O que achou do vídeo? Gerei valor? Te ajudei de alguma forma? Se sim, deixa seu like, se inscreve e compartilhe com seus amigos e irmãos da sua igreja. Eu vou deixar um link abaixo de um curso que tem ajudado várias pessoas a entender a Bíblia de Gênesis e Apocalipse de uma maneira simples, fácil e sem precisar sair de casa e ainda com o professor disponível para tirar dúvidas. Se você adquirir esse material clicando neste link, você vai estar me ajudando a manter este canal e eu vou estar liberando para você os meus 2 bônus que vão abençoar a sua vida. O primeiro deles é um livro onde eu ensino o que fazer para nunca mais ficar um dia sem ler a Bíblia. E o outro é para você entender por que muitas das vezes a sua oração não é atendida. Eu garanto que esses 2 bônus vão abençoar muito a sua caminhada cristã. Um forte abraço e até mais.